Já temos dois canais de comédias no YouTube. Um é o Stand-Up Barraco Comedy Brasil e o outro é o Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Isso que eu estou demonstrando aqui é a reprodução mais fiel possível de um problema que eu vi na casa de um cliente. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E se você puder, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais. Eu tinha dado o orçamento em uma casa simples, 2 cômodos e um banheiro. A pessoa já tinha falado para mim que estava caro o material que eu tinha passado à lista e que meu orçamento também estava caro. Então ela resolveu fazer ela mesma. Para a sorte dela, da pessoa, depois que ela tecnicamente finalizou no ponto de vista dela e a instalação não funcionou, ela me chamou para que eu avaliasse o que ela tinha feito de errado. Eu gostaria de deixar claro que tem situações que a instalação está tão crítica que às vezes até eu acabo ignorando as normas de cores de fios e cabos, seção e bitola dos fios e cabo. Justamente por a instalação estar tão mal feita que possivelmente, num ponto de vista básico, seria o menor problema ter fio verde entrando aqui no que ele chama de disjuntor geral, ter fio vermelho aqui fechando um barramento, o fio vermelho aqui é de 1,5 mm e no ponto de vista dele, esse disjuntor aqui é do chuveiro, tá? Vale lembrar que a instalação, o fornecimento da concessionária na instalação dele é bifásico. Podemos observar aqui que nós temos aqui um disjuntor trifásico da norma NEMA, tá? Disjuntor preto. Disjuntor trifásico porque se o fornecimento é trifásico, deveria entrar no disjuntor uma fase, 2 fases, 3 fases, tá bom? Se fosse, mas não o fornecimento da instalação é bifásica, ou seja, 2 fases 110 chega na instalação. O profissional da elétrica qualificado e que respeita as normas, quando chega numa instalação e vê algo parecido com isso, automaticamente abre um alerta lá no cérebro dele, na memória dele, né? Muitas vezes ele não fala, tá? Diferente de mim, que eu falo para o cliente. Quando ele me perguntou o que estava errado, eu ironicamente falei para ele, eu vou tentar verificar o que está certo. Aí ele deu risada e falou para mim, né? Mas está tão ruim assim. E eu passei a informação da maneira que eu deveria passar, ou que eu passaria para qualquer pessoa, independente se fosse essa pessoa leiga, se fosse um profissional que aprendeu vendo fazer, ou se foi um profissional que sabe fazer certo, mas por saber que tem muita gente que não gosta de comprar materiais de qualidade, ou contratar um profissional qualificado, acaba por fazer qualquer coisa, tá? Então aqui é uma reprodução, tá? Eu não tenho por hábito bater foto ou filmar na residência da pessoa, tá?
Na maioria dos casos eu nem peço para evitar problema, né? Às vezes constrangimento para a pessoa. Então eu prefiro reproduzir aproximadamente, chegar o mais fiel possível no que eu vi naquela instalação. A maioria dos produtos que vocês estão vendo aqui em exposição já estão à venda nos nossos canais. Nós temos produtos à venda tanto na Shopee quanto no Mercado Livre, tá? No Mercado Livre, se você digitar lá Davi Rocha da Silva, você vai ver esses produtos e outros em exposição. E na Shopee, se você digitar lá Davi Silva, tá aqui o nome aqui, só para facilitar. De elétrica e CIA, tá? Tem tanto tempo que eu não vejo essa plaquinha que eu já estava até esquecendo o nome da loja, tá bom? Aí você vai conseguir acessar essa loja e você vai, caso desejar, né? Nós temos multímetros, alicate amperímetros, termômetro, termigrômetro, ferro de solda e testes, além disso, balança, dentre outros produtos à venda para nos ajudar na manutenção do canal. Vamos lá, a gravidade da situação. Disjuntor errado no fornecimento errado. Disjuntor, fechamento do disjuntor, tá? Vamos imaginar que se não tivesse problema, a mistura de disjuntor também, eu não trabalho com mistura de disjuntores, tá? Então é um problema a mistura de disjuntor. Mas aqui eu tenho um fechamento, tá? Que segundo ele, isso aqui seria para chuveiro, ou seja, não vai funcionar, tá? De qualquer forma, não vai funcionar, pelo que nós estamos vendo aqui. Essa alimentação aqui, que ele acreditava estar alimentando tudo aqui, não vai funcionar, tá bom? Porque eu tenho aqui, ó, fase 1 e fase 2 aqui, e aqui eu não tenho a fase 3. Possivelmente, se ele pegasse um jump daqui para aqui ou daqui para cá, aí iria funcionar. Todavia o chuveiro não ia esquentar, porque apenas teria aqui uma única fase conectada nele. Aqui eu teria uma fase conectada, aqui teria uma fase conectada, aqui teria uma fase conectada. Outro problema no meu ponto de vista, a seção bitola desse fio, já existe hoje pentes de barramentos, né? Que encaixam aqui, tem o mono, tem o bi e tem o trifásico, tá bom? Se a instalação realmente fosse trifásica, então tem o pente com encaixes aqui, ó, individual, né? Se fosse o mesmo pente, ia fechar curta, é claro. Então, pente 1, pente 2 e pente 3, para você fazer a ligação na instalação elétrica. E aí você iria distribuir da maneira que fosse melhor para a sua instalação elétrica, tá? Cores de fios e cabos, quando, igual eu falei, quando a gravidade ultrapassa o limite da lógica, tá bom? Eu até esqueço, tá? Cores de cabos e seção e bitolas de fio, tá bom? Ele não tinha fechado isso aqui, tá? Eu recomendei para ele ou fazer tudo com NEMA, que é o mais antigo, tá? Já que ele não quer pagar um profissional qualificado da elétrica, ou fazer tudo com Normandim, que é a mais moderna, e aí é mais moderna, é o que tem mais no mercado, e aí facilitaria, tá? Nesse caso, o encaixe do pente aqui, de acordo com o projeto elétrico dele, né? Que não tinha, é claro. Ele falou que viu um vídeo no YouTube e o que ele entendeu ele fez, tá? Ele falou lá, um cara falou, para que usar pente se eu posso usar fio, tá bom? Eu já fiz experimentos usando fios aqui também, fechando barramento, mas o fio que eu usei aqui fazendo o barramento, naquele experimento provisório, era um fio 10 milímetros quadrado, fio rígido, fio grosso, tá? Então imagina que você tem um fio 10 milímetros quadrado, tá? Usando aqui provisoriamente como um barramento. Seria menos grave, tá bom? Embora já tenha o barramento igual eu falei,
seria menos grave se comparado com essa seção e bitola aqui de 1,5 mm quadrado. Quando ele perguntou o porquê não estava funcionando, né, qual era o problema, aí eu brinquei com ele e falei quais são os problemas. Eu até brinquei com ele e falei assim, eu vou procurar o que está certo. O que tiver certo, eu te falo, porque olhando assim, tá? No meu ponto de vista, está totalmente errado. Não se deve fazer algo desse tipo. Eu sempre peço aos participantes do canal, opte por pagar um profissional qualificado, opte por comprar materiais de qualidade, de preferência o mais moderno possível, tá? Disjuntores Normandim. É claro que tudo isso que eu estou vendo aqui, que eu vi na instalação, ele usou porque ele comprou de alguém numa sucata, num ferro velho, tá? Porque inclusive tinha coisas quebradas, tudo suja. Não estava limpinho, bonitinho, igual esses que eu uso aqui na apresentação dos nossos canais. Então contrate um profissional qualificado, tenha um projeto em mão, saiba que na sua rede vai entrar bifásica, monofásica ou trifásica. Eu tenho um vídeo que ensina isso, como é que eu sei que na minha rua, eu sou leigo na eletricidade, como é que eu sei que na minha rua chega monofásico, bifásico ou trifásico. É só acessar esse vídeo e você vai saber. Como é que eu sei que eu não posso fazer esse fechamento aqui, ó? Salvo se aqui tivesse saindo, vamos imaginar, um circuito independente, tá? De repente ele estivesse usando um bifásico aqui, que tem muita gente que faz isso, para lâmpada ou para tomada ou vice-versa, tá? Mas para o chuveiro, 220 volts, torneira elétrica ou coisa parecida, isso aqui não ia, quer dizer, não funciona, tá bom? Do jeito que está aqui, sem ter um fechamento, ainda bem que ele não fez esse fechamento, tá? Não iria funcionar, tá? Porque eu tenho fase 1 e fase 2 aqui, eu precisaria da fase 3 aqui para que isso viesse a funcionar. Pelo menos, na pior das hipóteses, como tem muita gente que fala, né? Eu quero que funcione. Esse era o principal objetivo do vídeo. Visitem nossos canais de stand-up no YouTube, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Se você puder, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.